Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais um vídeo, mais uma aula, Teologia Pentecostal. Hoje é a aula de número 35, seja muito bem-vindo. Para você que me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Venha fazer parte aí da família Ponte, você que não assina o nosso canal. Isso, ative o sininho da notificação. Isso, dê o seu like, comente. Temos aí reviews, lives, né? O Ponte, o nome já está falando do canal, Ponte Teológico. Aqui é o lugar onde você vai encontrar teologia aí de primeira qualidade, tá certo? Não é o ponte arminiano, nem o ponte calvinista, é o ponte teológico, meus queridos. Seja muito bem-vindo, se inscreva aí para você receber notificação. Peço a você que compartilhe também esse vídeo, esta aula aí, com os amigos, né, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, para ajudar o canal a crescer para a glória de Deus. Peço a você também uma forma de nos ajudar, dá uma conferida também lá na playlist. Nós temos também outras séries de vídeos, né? Nós temos uma série de vídeos que fala de teologia paulina, temos curso de história da teologia, temos também outra série História da Filosofia Cristã, temos 86 vídeo-aulas totalmente gratuitas de teologia para iniciantes, nós temos 17 vídeos, né, de aulas sobre prolegômenos. Pastor, o que é prolegômenos? São as palavras introdutórias dos estudos, né, ou do estudo da teologia sistemática. Dá uma olhadinha lá, dá uma conferida, fora as mensagens que a gente prega também. Tenho certeza que alguma coisa ela vai abençoar, acrescentar na sua vida, tá certo? E vamos falar hoje aí sobre revelação proposicional, né? Nas últimas aulas dessa série Teologia Pentecostal, nós estávamos falando sobre a questão da inspiração na palavra de Deus, sobre a inerrância bíblica, tá certo? E eu tenho usado o livro como livro-texto aqui e comentado, eu tenho usado a famosa sistemática de Stanley Horton, da CPAD. Então vamos lá. Revelação proposicional. Uma questão filosófica de vulto que se relaciona com a questão da infalibilidade, da inerrância, diz respeito a se Deus, na verdade, pode revelar a si mesmo. Aqui, verdade refere-se a declarações ou asseverações proposicionais que se correspondam com exatidão com o objeto ou objetos por ela referidos. Deus pode revelar verdades a respeito de si mesmo? Ele tem condições de revelar à humanidade de modo proposicional algo a respeito de quem ele realmente é? A resposta à pergunta retórica é óbvio que sim, né? Deus se revelou através, né? Quem vai dizer isso é o Salmo 19. Deus se revela através da criação, através, né, de suas obras. É a chamada teologia natural, através da criação, através da obra de Deus, né? Da criação do universo, da terra, das estrelas, enfim, da fauna, da flora, né? E até mesmo do homem, Deus de alguma maneira se revela. Mas todos nós sabemos que uma revelação que não é perfeita. A revelação perfeita está na pessoa de Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus vai dizer, né? Quem vê a mim vê o Pai. Então a perfeita revelação vem através de Cristo, através da sua palavra, através do Novo Testamento, através da Nova Aliança, né? Então sim, a resposta é: Deus pode se revelar ao homem? Sim. Diz mais aqui: não é provável que Deus haja deliberadamente feito uma revelação enganosa acerca de si mesmo. Nenhuma evidência de semelhante erro é indicada na Bíblia. Além disso, uma revelação deliberadamente errada é contrária à natureza divina, pois Deus é a própria verdade. Ele sempre age segundo a sua própria natureza. Então, a partir do momento que nós cremos na revelação de Deus, na revelação da sua palavra, né, nós entendemos que a natureza de Deus é a verdade, né? Jesus orando lá na oração sacerdotal, João capítulo 17, verso 17, vai dizer, né, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele se revela através dessa palavra que é verdadeira. Então a essência de Deus é a verdade, sua natureza é a verdade. Então em Deus não há mentira, porque Jesus vai declarar que o pai da mentira é Satanás, não Deus. Então tudo que está na Bíblia revelado acerca de Deus é verdadeiro. Temos esta premissa, temos este pressuposto. Tudo que está revelado na Bíblia acerca de Deus é verdadeiro. Por exemplo, acerca dos atributos de Deus. Deus é amor, 1 João 4,8. Ponto, é verdadeiro. Deus é amor, Deus ama. Deus é infinitamente bom, Deus é santo. São atribuições que revelam o caráter de Deus e que são atribuições verdadeiras. Okay? Diz mais aqui: dizer que Deus não tinha capacidade de evitar erros na revelação de si mesmo é lançar dúvidas quanto à sua onisciência e onipotência.
Dizer a parte de uma revelação divina direta, o que Deus pode ou não pode fazer, é presunção. Revelar corretamente a si mesmo não é uma das coisas que a Bíblia diz que Deus não possa fazer. E isto não seria incapacidade dele, mas uma imposição de sua natureza moral. Se Deus, que criou todas as coisas, inclusive a mente humana, pode comunicar à pessoa humana alguma verdade isolada, não há impedimento lógico para que ele não comunique toda e qualquer verdade que desejar. Sim, Deus entendeu que a revelação é plena, a melhor revelação, a melhor maneira, melhor dizendo, de se revelar ao homem seria através das Sagradas Escrituras. Né? Sim, em Cristo Jesus, né, na nossa comunhão mística com o Senhor Jesus, nós passamos a conhecer mais de Deus, passamos a ter a mente de Cristo, através da comunhão com o Senhor Jesus, sendo a habitação do Espírito Santo, ok. Mas através das Sagradas Escrituras, são elas que expõem, que revelam a natureza, a essência desse Deus. Né? E só abrindo um parênteses aqui, eu esqueci de falar no início, se você deseja ser o nosso apoiador do nosso canal, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. A partir de R$5, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades, você estará abençoando esse canal, nos ajudando a continuar a comprar obras para fazermos review aqui para vocês. Vai ser bênção, né? Tanto para a nossa vida como para a sua. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo da Família Ponte, que não é grupo para debate, discussões, brigas teológicas, não. É um grupo onde a gente fala sobre os livros, os lançamentos, as promoções. A gente pergunta se os livros são bons, o pessoal troca ideias ali, né? E você vai, ao entrar lá na plataforma do Apoio, você vai ver que nós temos uma meta financeira para alcançarmos. Quando batemos essa meta, nosso propósito é sortearmos o livro de teologia todos os meses para os apoiadores, tá certo? Seguindo aqui. Depois de reconhecermos que Deus tem capacidade de fazer uma revelação verdadeira de si mesmo, perguntemos, ele também ordenou que sua revelação fosse registrada, por escrito, de modo verdadeiro. A Bíblia. Né? Negar isso nos reduziria ao agnosticismo ou ao ceticismo quanto à existência de alguma verdade absoluta, na espera da comprovação empírica, mesmo supondo que todos os assuntos são passíveis da verificação empírica. Então, o que diz o agnóstico? Né? Talvez você esteja nos acompanhando, pastor, o que é agnóstico? Esqueci. Então, o prefixo o a, no grego, é um prefixo de negação. E gnóstico vem de gnose, conhecimento. O prefixo a de negação traduzindo, seria o seguinte: não é possível, não se pode conhecer. Ou seja, o sujeito que é agnóstico, ele tem o entendimento de que nós não temos capacidade de conhecer, ou de confirmar, ou de afirmar que Deus existe. E nem temos a capacidade de afirmar que ele não existe. Então o agnóstico, ele não se diz ateu, mas na prática ele é. Né? Então, a ideia agnóstica de que não se é possível conhecer Deus, ela é falaciosa, mediante o que a Bíblia, as Sagradas Escrituras estão revelando. Sim, é possível conhecer a Deus, é possível conhecer o Senhor o suficiente. É claro que a gente não vai a essência, contemplaremos o Senhor face a face na eternidade. É óbvio que a gente não vai saber como Deus é em total essência, na sua plenitude, só na eternidade. Mas conhecemos o suficiente para a salvação, conhecemos o suficiente para chegarmos ao céu. É isso aí. Demais, assim, pelo contrário, se é para confiarmos na Bíblia como a palavra de Deus, devemos aceitar o próprio testemunho da Escritura como norma da definição da verdadeira doutrina da inspiração. Conforme já verificamos acima, Jesus e seus escritores e os escritores bíblicos proclamam uma só voz, que a revelação que Deus fez da verdade foi registrada de modo inerrante. Não pode ser anulado e jamais passará. Jesus vai dizer, né? Mateus 24, 35, né? Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então nós cremos na inerrância das Sagradas Escrituras, ou seja, que a Bíblia não tem erros. Então tudo que está registrado aqui acerca de Deus, acerca de Jesus, é verdadeiro, digno de crédito e aceitação. Né? Preservação da verdade das Escrituras. Deus ordenou fosse sua revelação preservada com pureza. Se preservada com pureza significa preservada com inerrância, a resposta é não. Conforme mencionado acima, a inerrância pertence tão somente aos autógrafos. Bem, falamos isso no outro vídeo. A inerrância, a Bíblia não tem erro de escrita e tal, se refere aos autógrafos, os primeiros escritos. É possível você encontrar erros de escrita,
as chamadas duplicações, quando o escriba que fazia cópia das cópias das cópias, eles duplicavam, entendeu? Nesse sentido que a Bíblia não tem erros, então, ok? No sentido de ser o autógrafo e no sentido também no que diz respeito à questão doutrinária, artigos essenciais, pontos basilares da fé, entendeu? O que mais aqui? Estamos falando sobre preservação, ok. Nos muitos manuscritos bíblicos preservados há milhares de variações, são chamadas variantes textuais. A maioria destas foi causada pela negligência, ortografia, gramática, transposição de palavras, etc, etc. Quando você vai estudar crítica textual, paleografia, que tem a ver com a questão de como lidar com os manuscritos antigos, você vai ver os problemas, né, das cópias dos manuscritos existentes, né? Todavia, nenhuma doutrina sequer tem por base textos questionáveis em qualquer manuscrito. Se, porém, preservada com pureza significa que os ensinos da Escritura foram preservados de modo incorruptível, a resposta é um sim, de alto e bom som. Hoje a igreja tem várias versões modernas baseadas nos muitos manuscritos hebraicos e gregos existentes. Tais versões, traduzidas em centenas de idiomas, são comparadas cuidadosamente aos manuscritos antigos e às primeiras versões da Bíblia, e fornecem ao leitor uma versão das Escrituras em linguagem, vocabulário e estilo atualizada, sem deixar de manter a exatidão quanto ao seu real significado. Veja que incrível. A Bíblia já foi traduzida para mais de 2.000 idiomas e dialetos. É muita coisa. A gente fala mal o português, não é isso? A Bíblia, né, de tempos em tempos estão achando novos pergaminhos, manuscritos, e já quase, não chegou ainda, mas quase 6.000 manuscritos gregos do Novo Testamento nós já temos. No que diz respeito a manuscritos em latim, são mais de 10.000 manuscritos. Isso é muita coisa, cara. Né? Sabendo que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito originalmente no grego koiné, que é o grego, né? Que é o grego popular, o grego vulgar, naquele tempo. E aí a primeira versão do latim foi escrita no século V. Né? Portanto, temos hoje quase 6.000 cópias de manuscritos gregos, né? Fragmentos, né? Quando a gente fala cópias, não são cópias inteiras do Novo Testamento, os 27 livros. Quando os especialistas encontram um fragmento, um pedacinho de papiro contendo um trechinho de uma palavra, de um versículo do Evangelho, eles contam como fragmentos, como manuscritos, entra para a contabilidade. Então, mais do que qualquer outra obra, né, antiga, dos clássicos, né, de Heródoto, por exemplo, né, a Bíblia ela está recheada, permeada de documentos que asseveram a sua veracidade, né, um documento conhecido aí pelos estudiosos. Né? O que mais aqui diz aqui? Embora haja um longo período de tempo entre os autógrafos e as versões atuais da Bíblia, existe pouca distância entre eles no tocante à exatidão. Há uma longa corrente de testemunhas que remonta às pessoas que declararam ter visto os autógrafos, por exemplo, Policarpo, né, que viveu ali na segunda metade do século II, Clemente de Roma, tinham tanto motivo quanto a oportunidade de verificar por conta própria a fidedignidade das cópias feitas a partir dos originais. Então, Policarpo, né, a história da igreja conta que ele foi discípulo direto de João, o apóstolo. Então, ele teria morrido ali por volta do ano... por volta ali da metade do segundo século, com 85 anos de idade. Então esses caras tiveram contato, né, pais da igreja, né, que existiam, tiveram contato com os autógrafos. Né? Havia um desejo entre os cristãos de preservar os ensinos da Escritura e muitos cuidados foram dedicados à sua transmissão de uma geração para outra, mediante os esforços da ciência e da crítica textual. É possível se chegar a um texto bíblico que é a apresentação exata dos autógrafos.
Em seguida, à medida que abordamos o conteúdo, o significado da Escritura, conforme Deus mesmo quis fosse entendida, com o auxílio da crítica textual, da exegese, da interpretação, podemos dizer que nesta mesma medida estamos proclamando a palavra de Deus. Então, queridos, somos pentecostais, certo? Às vezes muitos pentecostais entram aqui para ver esse vídeo achando que a gente vai ficar falando... a gente vai chegar lá. Claro que a gente vai chegar lá ao longo dessa jornada. Que o cristão, ele, que é pentecostal, ele só fala de oração, de vigília e de amonte. Não. O cristão estudioso pentecostal também se importa da importância com a questão da crítica textual, que é ter esse entendimento, procurar aprender o hebraico, o grego, que é aprender a fazer um curso de exegese, de hermenêutica, para aprender a saber interpretar as escrituras sagradas, de fazer o exegese do texto correto, para não falar besteira, né? Para não proclamar heresias. Então, o pentecostal, ele ainda tem muita resistência ao estudo da teologia, estudos bíblicos. E eu quero incentivar você a deixar essa resistência cair por terra para se tornar um estudioso, uma pessoa que ama as Sagradas Escrituras, como Paulo amava estudar a palavra de Deus, e era um grande instrumento de Deus usado por Deus. Nem por isso ele esfriou na fé, nem por isso ele foi menos espiritual. E mais aqui, isso só pode acontecer se tivermos certeza de que os autógrafos eram de fato a palavra de Deus e que foram escritos infalivelmente por meio da inspiração sobrenatural. É essencial a inerrância, seja em que ponto for, para sabermos o que é a verdade. O valor dos autógrafos inerrantes é que sabemos que o que os homens registraram foi exatamente o que Deus queria deixar por escrito. Os autógrafos derivam seu valor do fato de serem em essência a palavra de Deus e meramente as palavras de escritores humanos. Então, até mesmo os inimigos, né, do Evangelho, os inimigos de Cristo, eles vão atacar, eles vão dizer: como é que vocês podem, cristãos, né, acreditar que não houvesse nenhum erro, né, acreditar na inerrância de textos, de documentos que não existem mais. De fato, os autógrafos não existem mais, né, se perderam ao longo da história. Mas nós cremos no cuidado, né, na preservação de Deus em relação à sua palavra. E Deus permitiu que fossem feitas cópias das cópias, né, e chegaram até os nossos dias de hoje, né? E para concluir, diz aqui: os apógrafos, por outro lado, derivam seu valor do fato de representarem com total exatidão os autógrafos. Não se pode dizer que as cópias, as versões, as traduções foram inspiradas na sua produção, mas seguramente, em algum sentido derivado imediato, retém a qualidade de inspiração que estava presente nos autógrafos. De outra forma, a Bíblia não seria fonte de autoridade. O ato da inspiração aconteceu uma só vez. A qualidade da inspiração continuou sendo mantida nos apógrafos, não é apócrifos, não é apógrafos. São as cópias, né, dos autógrafos. O ato original da inspiração produziu uma palavra inspirada tanto nos autógrafos quanto nos apógrafos. Ok? Então nós entendemos que o conteúdo, as verdades contidas nos textos, nos manuscritos que temos hoje em dia, que são apógrafos, que são cópias das cópias, sim, a inspiração das verdades reveladas nos autógrafos estão ali, na verdade, plena, né? Aquela verdade, temos entendimento que foi inspirado, as doutrinas contidas, né, nas cópias, mantém ali as cópias revelando as doutrinas, mantém a inspiração das Sagradas Escrituras que estavam contidas nos autógrafos. Tá certo? É isso aí. Na próxima aula nós vamos falar sobre o cânon, a formação do cânon, né, os 27 livros né, do Novo Testamento e a formação do cânon do AT também, os 39. Tá certo? Deixe seu like, Deus abençoe e até a próxima.